Pessoal, estamos ao vivo aqui, eu, Gerson Aragão e Eden Napoli, e nós temos hoje uma live, uma aula muitíssimo especial, uma aula muito especial. Vocês devem ter visto aí, nessas semanas, que Eden Napoli e eu, Gerson Aragão, prometemos fazer uma aula para explicar como foi que Eden aqui conseguiu acertar 92% da prova objetiva para delegado da Polícia Federal. E ele utilizou um sistema, que a gente está chamando aqui de sistema da aprovação, em que ele resolveu 12.188 questões. Então, para você que está aqui hoje, você vai entender como é que Eden resolveu 12.188 questões em um sistema, e nós vamos falar sobre esse sistema, mostrar esse sistema, para ser aprovado com 92% de acertos na prova objetiva para delegado da Polícia Federal. Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público, fui aprovado em 5 concursos públicos, entre eles analista, Defensoria Pública, OAB, TJ, MP, e atualmente sou defensor público no estado de Sergipe. Vou passar a bola agora para Eden se apresentar e a gente continua nesse bate-papo. Se apresenta aí, Eden. Fala, meu amigo. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. É uma grande honra para mim, uma grande alegria também poder falar um pouco dessa trajetória e estar com o Gerson, que em um momento importante também da minha preparação, foi de quem eu pude aprender importantes lições para que nós efetivamente pudéssemos atingir o objetivo que, graças a Deus, atingimos. Meu nome é Eden Napoli, eu sou pai de 2 filhas, casado, já fui prestar concursos depois de mais de 10 anos de formado, já com mais de 35 anos, mas mesmo assim, com muito esforço, eu percebi que era possível, adotando as estratégias corretas, obter êxito nos concursos. O esforço é muito importante ao longo dessa jornada, eu percebi isso, mas percebi também que só o esforço ele não resolve, que é preciso estar munido das melhores ferramentas. Costuma-se dizer que o concurso público é uma batalha, costuma-se dizer que o concurso público, metaforicamente, de maneira alegórica, é como se fosse uma guerra. E ninguém vai para a guerra sem boas armas. Então, só o esforço, ele não seria suficiente. Talvez não tão rápido, para que eu pudesse obter êxito. Então, eu diria que um esforço aliado à utilização de estratégias me permitiu, depois de mais de 10 anos de formado, eu já estava afastado das disciplinas que compõem o concurso, à exceção de direito constitucional, que leciono, e mesmo assim, com as ferramentas, as armas e as estratégias corretas, eu pude, graças a Deus, obter êxito agora, mais recentemente, depois de muitas reprovações, começaram a vir as aprovações, e a última delas para delegado de Polícia Federal agora, no último ano. Excelente. Mas veja, não foi só Eden que utilizou esse sistema. Outras pessoas utilizaram esse sistema. E o desenvolvedor da parte desse sistema que é relativo a questões, me passou pessoas que utilizaram o sistema de questões que a gente vai apresentar aqui para vocês e tiveram excelentes resultados, né? Wender, aprovado para cartório no Mato Grosso do Sul, Goiás e Roraima. William, aprovado para o cartório de Goiás. Vivian, defensora do Rio Grande do Sul. Eduardo, promotor do Rio Grande do Sul, MP do Rio Grande do Sul. Bia, auxiliar do MP do Rio Grande do Sul e Defensoria Pública. Eduardo Blois, primeira fase promotor. Wender Oliveira, cartório do TJ Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo. Tassiana, analista judiciário do TJ, DFT, e o próprio Rafael, que fundou o sistema de questões, que a gente vai falar aqui, que é um dos elementos desse sistema que a gente vai trazer, ele passou para cartório no TJ do Rio Grande do Sul, TJ de Santa Catarina, TJ de Roraima e TJ de Goiás.
sei se vocês sabem, mas cartório é o concurso mais difícil que tem. Muita gente fala, procurador da República, é juiz federal, é não sei o quê. Não, é cartório, tá? É cartório, é muito difícil passar em cartório. Porque é o único lugar do serviço público que você pode passar e ficar milionário, né? Não existe outro, né? Com serviço público não dá para ficar milionário. Está enganado, basta você passar bem colocado, né? Para cartório, né? E ele passou em 1, 2, 3, 4 cartórios aqui, né? Também um louco, né? Formado em Harvard, não sei o quê, é quem está por trás da sistemática, de um dos elementos das pernas desse sistema de aprovação, que você vai ver já que ele é baseado em três etapas, 3 pernas. Uma das pernas é um sistema de questões diferentes que a gente vai já falar. Mas, Éden, antes da gente entrar nos aspectos mais técnicos, no que a gente vai trazer na aula para vocês e falar como é que funciona esse sistema, eu queria mandar um abraço aqui, né, para a Alane Dias, Hernani, Tarcísio, Renali, a Adijaci, Marcos André, Jairo Reis, que estão dando aqui boa noite, Gilmara Lima, Mari Silva, Maria Silva, Irene Souza, inclusive aluna minha, Jesus, Cleide Oliveira, Cleiber Oliveira, né? Ariane Nicásio, Aline, uma galera aqui, Elber Braga, Vicente Neto. Então, um abraço a todos, sintam todos acolhidos e bem-vindos aqui para essa aula. Mas, Éder, o que eu queria saber é o seguinte, eu queria entender como é que foi essa trajetória sua até resolver essas 12 mil questões, como foi que você resolveu, de onde foi que você resolveu, como foi que você chegou a esses 92%. Porque as pessoas, elas veem o resultado final, vê a alegria, vê o sucesso, né? Vê o contra-cheque, mas não vê o processo e a trajetória, né? Para chegar nisso. E é justamente esse processo e essa trajetória que nos traz excelentes lições para a gente modelar, copiar e ter resultados semelhantes. Me conta aí como é que foi essa história. Eu tinha acabado de ingressar no mestrado na Universidade Federal da Bahia, o que vai na contramão do estudo para concurso, mas a gente não escolhe os chamados do coração. Foi o ano de 2017, eu fiz o mestrado 17 e 18 e defendi a dissertação em 19, fevereiro de 2019. E aí, como o estudo do mestrado ele é muito puxado, assim, a parte acadêmica, livros muito aprofundados, do direito alienígena, direito comparado, autores estrangeiros, portanto, eu não conseguia ter um estudo ali de alto rendimento muito naquele período. Então, assim, já chegando perto do final do mestrado, com a dissertação pronta, aí que eu consegui me organizar melhor. E aí, na hora que eu terminei ali, final de 2018 para início de 2019, eu falei, não, agora eu vou estudar para as carreiras jurídicas. Eu tinha feito alguns concursos da área de servidor, e eu falei, não, preciso estudar para as carreiras jurídicas, mas eu preciso montar uma estratégia. Como eu estou afastado, né? Já tem 10 anos que eu formei em 2017, 18, colação de 2007, 2008, colação de grau 2008. Já tínhamos passado 10 anos, porque estávamos em 2017, 2018. Aí eu falei, não, vou conversar com as pessoas. E aí comecei a conversar com um, comecei a conversar com outro, antes de fazer o seu curso. E as pessoas iam falando, olha, o ideal em concurso público, muita coisa importante, mas o ideal é você dominar muito a lei seca e fazer muitas questões. E aí, num primeiro momento, eu tive contato com uma plataforma de realização de questões, que é muito conhecida no mercado, é uma plataforma voltada para concursos e de realização de questões. E aí comecei a fazer as questões. Só que quando eu ia para a prova, eu errava. Eu fazia as questões e quando eu ia para a prova, eu errava. Eu falei, mas o meu desempenho não melhorava tanto. Eu falei, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. E aquilo me incomodava, porque eram muitas questões que eu realizava e às vezes não via o resultado, né? E aí eu falei, não, preciso pensar aqui uma estratégia que nessa lógica de combinar a lei seca com a resolução de questões, eu tenha um resultado, porque não adianta na teoria eu fazer aquilo que está todo mundo falando, que a lei seca questões, faça mais questões, se aquilo não está convertendo em números, se o meu padrão de desempenho efetivamente não está sendo elevado. E aí, o que eu percebi, né? Inclusive, você chegou a fazer um estudo muito detalhado sobre de onde as bancas
elas retiram as questões e ficou irrefutável esse dado de que aproximadamente 70% ou mais, 70% a depender do concurso, das questões de prova são retiradas da lei seca. E aí eu fiz uma metáfora na minha cabeça. Eu falei, não, estou numa situação muito difícil, um incômodo muito grande, eu faço questões e não vejo o resultado, e aí veio um estalo, uma metáfora. Se numa prova são exigidas fontes do conhecimento, doutrina, teoria, jurisprudência e lei seca, eu fiz uma metáfora com uma luta, por exemplo, de MMA, que você vai ter lá um adversário, um oponente, e o estudo, você vai ter ali a prova, é o seu adversário naquele momento. Você vai ter um adversário que vai ser especialista, por exemplo, no MMA, ele pode ser especialista em jiu-jitsu, mas ele luta um pouquinho de boxe, ele luta um pouquinho de taekwondo. O que acontece? Se ele é especialista em jiu-jitsu, quando começar a luta, ele vai puxar para o chão. O que eu pensei? Eu tenho que treinar mais jiu-jitsu do que boxe e taekwondo, porque a especialidade dele é o chão. Ele vai me arrastar para o chão. E a mesma coisa eu fiz na analogia metafórica com a prova. Se a prova cai, lei seca, doutrina e jurisprudência, qual a especialidade da prova em termos de percentual de incidência? Qual é a especialidade? É a lei seca. Então, eu não posso dedicar a mesma energia, empreender o mesmo esforço e a mesma quantidade de tempo de estudo de maneira proporcional para as 3 fontes de conhecimento exigido, se tem uma que ela se destaca, se sobreleva frente às outras. Quando essa chave virou, eu falei, opa, peraí, eu preciso agora encontrar uma ferramenta em que eu desenvolva uma habilidade especial para esse tipo de fonte de conhecimento que é a lei seca. E aí veio o conhecimento da plataforma Decorando a Lei Seca, que ela conseguiu unir as duas coisas. Ela conseguiu unir uma realização de questões, porém, a partir de uma ordem lógica e cronológica dos dispositivos, num vade-mecum virtual, só que no lugar do dispositivo, você tinha as questões. Então, você tinha a possibilidade de aferir seu conhecimento se ele estava trocando ou não a palavra. E você poderia me perguntar, mas são questões criadas por ele? Não. Questões reais de prova, só que questões voltadas para a literalidade. Então, se você abria lá Código Penal, por exemplo, e tinha não há crime sem lei anterior que eu defina, e não há pena sem prévia cominação legal, você, opa, está certo. Mas, às vezes, o concurso B colocou, não há crime sem decreto anterior que o defina. Aí você tinha que saber se a palavra decreto estava errada, estava, porque ela foi trocada. E eu tinha um comentário certo embaixo. Naquela outra plataforma que eu usava, não tinha um comentário certo de cara. Tinha mais de 1000 comentários. Eu perdia tempo catando aquele comentário, que era o comentário que podia responder o que eu queria. Lá na plataforma Decorando Lei Seca, não. Tem um único comentário correto que você não precisa perder tempo. Quando essa chave virou, Gerson, e eu fiz esse direcionamento, aí as coisas clarearam. E aí, Eden, assim, aí você começou a pegar forte em lei seca e questões. Quantas questões você chegou a resolver? A gente falou aqui 12.188, mas como é que foi essa progressão? Como é que você foi se animando? Como é que foi? Você foi vendo o resultado, assim, na hora de fazer simulado? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu percebi, Gerson, que as questões, elas iam, de certa forma, trazendo pegadinhas específicas. E aí eu fazia uma vez e errava ali, vamos supor, fazia uma bateria de 50 questões. Eu comecei com bateria de 50. E naquela bateria de 50 eu errava 3, 4, 5, às vezes errava 10% ali. Naquela bateria de 50. Aí eu falava, não, mas espera aí, se isso aqui eu já li no código, por que eu estou errando? É porque só ler não basta. Você tem que efetivamente se testar. Quando eu fazia de novo, eu falei, eu vou refazer essas 50 para ver se agora eu acerto essas 5. Acredite se quiser, ainda assim acontecia de eu errar a mesma questão que eu tinha errado. Então, o que eu percebi? Que não bastava fazer a questão. Era preciso fazer e refazer. Tem uma frase de Aristóteles, atribuída a Aristóteles, que diz: somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um feito, não é um acaso, do nada. A excelência é um hábito. E eu percebi isso fazendo questão. Porque quanto mais eu fazia, eu errava menos. Aí tinha uma hora que eu fazia, já estava na 4ª tentativa, de refazer as mesmas 50 da primeira bateria. Na quarta, eu não errava mais nenhuma. Aí eu comecei a ganhar musculatura concursal.
Musculatura concursal, aumentei para 100, 200, 300. Quando chegou perto da prova, eu já tinha ali mais de 10 mil questões feitas e dei uma acelerada. Teve dias que eu fiz em um só dia, isso está registrado, porque fica documentado em indicadores estatísticos em gráficos na plataforma. Em um só dia eu realizei 722 questões. Resultado não poderia ter sido melhor. E assim, o que eu achei interessante foi que o mesmo percentual que deu no sistema foi o percentual que você teve no concurso da PF, não foi? Como é que foi isso? Como é que foi essa sensação? Foi uma surpresa inacreditável. Eu não acreditei na hora que eu li, porque lá fica o gráfico das questões que você realiza por dia e do lado de cá fica aquele gráfico de bolacha, dizendo assim, você acertou tantos. E tinha lá 12.188 questões realizadas, o máximo do dia foi 722, e seu aproveitamento nas 12.188 foi 92%. Quando eu abri a prova, o gabarito, e corrigi, eram 120 itens no CESP, 120. Uma errada anulava uma certa, penalidade máxima, porque tem concurso que é 2, 3, até 4, né? 25% de penalidade, esse não. Esse era 1 para 1. Uma errada anula uma certa. Eu deixei 2 em branco, marquei 118. E das 118 que eu marquei, eu acertei 110. 110. Então, em termos de aproveitamento, né? Mesmo considerando as 120, mesmo considerando aquelas que eu deixei de marcar, como se eu tivesse marcado errado, é 110 de 120. Então, assim, foi um aproveitamento de 92% aproximadamente. Quando eu olhei o resultado, eu falei, eu não acredito. O mesmo aproveitamento que eu tive na plataforma foi o mesmo percentual de aproveitamento e acerto que eu tive aqui nas questões. E assim, eu vejo o seguinte, muito das pessoas que me acompanham, meus alunos e tudo mais, eles falam para mim o seguinte, Gerson, é um alienígena. A pessoa que faz isso é um alienígena, acertar 110 de 120. É um negócio, é algo absurdo. Mas eu vou dizer para vocês que não é. Quando eu fiz concurso, por exemplo, para analista, eu tinha que acertar um índice muito alto também. E a minha história é muito parecida com a sua, só que não tinha esse sistema. Eu pegava as provas, imprimia no PC concurso, ia resolvendo, e eu cheguei a essa mesma conclusão, de que é uma quantidade absurda da legislação que é cobrada. E aí, quanto mais eu fazia, mais eu acertava. Mais eu fazia, mais eu acertava. Então, é essa capacidade que você tem de repetir, de repetir, de repetir questões, muitas vezes questões que você já fez, que vai te dar essa habilidade, ter esse alto índice de percentual. E aqui vem uma coisa importante. Não, mesmo que o sistema tenha 1 milhão de questões, você não precisa de 1 milhão de questões. Você não precisa de... ela quer dar... Peraí, minha filha está aqui, ela quer mandar um beijo para os alunos, né, papai? Venha, pronto. Ela sempre Boa atrapalha. Noite, Juju. Atrapalha não, Juju. ela sempre entra nas lives, né, papai? Pronto, papainho. A Juju é o sucesso das lives. Juju, mande um beijo aqui para tio Éden, um abraço para os alunos, mande. Não quero. Oh, Não quer meu saber de você, Deus. meu amor. Larinha e Helena estão mandando um beijo para você, Juju. Depois eu vou trazer Larinha e Helena para lhe apresentar. Tá bom? São as filhas do tio Éden. Liga, o que é que você quer? Lara e Helena. Papai tá dando aula agora. Papai tá dando aula. Tá bom. Você pode ir com o vovô para dormir. O vovô vai acabar a aula, pode? Pode. Pode, meu amor. Pode? Pode. Tudo certo? Eu quero ficar um pouco aqui. Você quer ficar um pouquinho aqui? Depois você vai com o vovô, vai? Depois eu vou. Tô com sede. Então vai beber água com o vovô. Vá. Vá. Não, vá com o vovô aí. Eu tô com sede. Não, amor, você tem que ir. Não, não. Não, É, eu quero água. Eu quero Vai lá. água. Vamos pegar. Minha mãe, você tem que levar ela. Não posso ficar falando. Vai lá que eu vou ficar aqui. Eu vou chamar Larinha, Helena para conversar com ela aqui depois. Mas, pessoal, sem problema. Enquanto o Gerson não vem, ó, o pessoal se solidarizando aqui. Ó. Boa noite, Juju, que princesa. Gente, isso fez parte, inclusive, da minha rotina de estudo, porque assim, eu estudei para concurso com 2 filhas pequenas dentro de casa. 2 filhas pequenas. E acontecia isso também. Às vezes você estava ali estudando e as meninas queriam brincar, as meninas queriam desenhar. Então, assim, uma forma que eu encontrei
de manter a minha conexão com as minhas filhas, que eram muito pequenas quando eu estava estudando. Uma fez 6 anos ontem. Estou dizendo, Gerson, para o pessoal que uma forma que eu encontrei de manter a conexão com as meninas, que vinham também, como o Juju chegou agora, vinham do meu estudo, querer brincar, desenhar, elas traziam os desenhos e eu espalhava os desenhos pelas paredes do quarto. Quando elas entravam, elas se conectavam com o desenho. Não, o desenho está ali com o papai. Eu falei, é como se você estivesse aqui comigo, que agora eu não posso. E aí depois a gente brincava. Mas isso acontece com a vida de concurseiro, e aconteceu comigo, porque eu fui um concurseiro pai de 2 crianças, imagine. Rapaz, não nem fale, viu? Eu só fui depois. E minha Mas o filha só pessoal se dorme comigo. solidarizou aqui, mandou beijo para Juju, boa noite, Juju. Não, Maravilha. ela sempre entra nas minhas lives. Então, como é que eu estava falando? Tive essa mesma experiência. Quanto mais eu repetia as questões, mais eu acertava, né? E voltava a repetir as mesmas questões. Então, é um mito quando um site de questões de concurso diz assim, nós temos 1 milhão de questões. Primeiro que você não vai resolver 1 milhão de questões. Segundo, que você precisa resolver as questões certas, representativas para o que você quer, né? E terceiro, você precisa repetir essas questões. Como você vai fazer isso com 1 milhão de questões? E se você não vai fazer com 1 milhão de questões, como é que você vai selecionar o que é relevante se ninguém selecionou para você? Então, assim, esse sistema que ele utilizou foi feito por quem faz prova. Foi colocado no sistema porque quem resolve prova. Existe uma diferença muito grande num sistema que é colocado questões de qualquer jeito. Mas, Éden, diante dessa história que você contou, eu acho que a gente pode tirar, e do que eu estou falando aqui, a gente pode tirar algumas lições bem relevantes para a gente discutir aqui e passar isso como dicas para quem está assistindo. A primeira lição e a primeira dica é a seguinte: lei seca é muito importante. Lei seca é muito importante. Eu fiz um estudo desde 2017, vem sendo atualizado, e esse estudo a gente analisou mais de 30 mil itens e chegamos à conclusão de que em torno de 70% das questões é cópia da lei seca. E Éden falou aqui, ele disse, eu comecei a pensar, se a maior parte das questões é lei seca, por que eu não estudo muito lei seca? Por que eu não resolvo muitas questões de lei seca? Hã? Então, essa é a primeira lição, não é, Éden? Exatamente. É o concurso especialista. É o concurso especialista no chão, na luta de chão jiu-jitsu, na minha metáfora, e você ficar treinando boxe, sendo que lá o que vai ser mais cobrado, exigido de você é a luta de chão. Exatamente. Então, a primeira lição é o seguinte, a importância da lei seca. Coloque isso na mente desde já, porque não importa o concurso. Tipo, eu e minha equipe aqui, a gente analisou tudo sobre lei seca. É gente analisando. E não importa para que concurso você vá, se você só passa na primeira fase, se você for muito bom de lei seca, resolver muito lei seca, saber muito a lei seca. Então, essa é a primeira premissa. Saiba muito a lei seca. Se você me permite Claro. uma parte, fui aprovado em quase 10 concursos. Desses aí, nos últimos anos, eu passei em 4 concursos específicos do Sebrasp. E as pessoas me perguntam, Éden, e o Sebrasp realmente é aquele negócio de jurisprudência, como o carro-chefe da banca, porque ela cobra mais jurisprudência que a outra? Olha, o que é que eu digo para essas pessoas? Ela pode até cobrar mais jurisprudência que a outra, mas isso não faz com que ela seja uma banca que cobre mais jurisprudência do que a lei seca, que eu posso lhe garantir, mesmo na minha prova de delegado federal. E nas outras CESP que eu passei, que a banca deu um tom de jurisprudência, o tom da lei seca ainda assim foi maior, mesmo no Sebrasp. Porque não tem como. Não tem como ela cobrar mais jurisprudência do que lei seca, mesmo sendo uma banca famosa pela jurisprudência. Inclusive, a gente está elaborando um estudo bem amplo sobre jurisprudência, e eu já posso revelar de antemão que as provas que mais caem giram em torno de 12% a 15% de jurisprudência, ou seja, muito inferior à legislação. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira lição, que eu acho que tem que ficar com todo mundo aqui. Lei seca é muito importante. A segundo ponto que eu acho que é importante, a segunda lição dessa história de Éden, é o seguinte:
Não adianta resolver 1 milhão de questões. Você tem que resolver questões de lei seca e muitas. Hã? Éden, se você pudesse definir assim, qual a importância de ter resolvido muitas questões de lei seca? Eu diria que se não fosse a resolução dessas questões, eu não teria conseguido o êxito que eu consegui, porque eu criei um hábito tão grande, Gerson, que eu ia dormir e eu ficava naquela, meu Deus, se eu fizer mais questões, eu vou ter um desempenho melhor. Se eu fizer mais questões. Aí eu já estava no quarto, com a luz desligada, e minha esposa já virada para o lado, e eu no celular, assim. E ela, mas meu amor, você está mexendo no celular agora. Vá dormir para você descansar, para você amanhã estudar melhor, com a mente arejada. Não fique atualizando o feed aí na rede social, não. Eu falei, olha aqui o que é que eu estou fazendo. Quem disse que eu estou atualizando o feed? Eu criei um afã, um desejo ardente tão grande, mas tão grande por realizar questões, que até na hora de deitar eu ficava subindo com o celular assim, ó. Só apertava assim, certo ou errado. Aí ele aparecia, se eu tinha acertado. E eu subia, só mais uma. Aí eu falei, não, vou fazer as últimas 50. E eu tenho certeza. Eu que fiz tanta questão, Gerson, que só para. Olha a conta que eu vou fazer. Você perguntou qual foi a importância. Eu vou lhe responder com dados. Dados são irrefutáveis. A minha prova teve 120 itens. O dia que eu mais fiz questões, eu fiz 722. Está lá registrado, 722 questões. Se a gente divide 722 por 120, que era o total de itens da minha prova, dá 6 e ainda passa 2. O que esse dado mostra? Que teve um dia que é como se eu tivesse feito 6 provas minhas em um só dia. Sabe o que aconteceu? Cheguei de manhã no dia 23 de maio de 2021, domingo, 8 horas da manhã, para fazer a prova. A prova era de 8 às 13, 5 horas. Prova objetiva, Polícia Federal, cargo de delegado. Sabe quanto tempo eu acabei a prova? Com menos de 3 horas. Com menos de 3 horas. Eu falei, eu não acredito. Eu já acabei a prova com menos de 3 horas. Eu refiz a prova todinha na minha cabeça, porque eu fiquei com medo de eu estar fazendo, mas não era. É porque teve um dia que eu treinei 6 Você provas criou em o um dia, hábito eu criei o hábito. e fez muita questão. Então, assim, Fiz fazia muita rápido. questão. Fazia rápido, criei velocidade, Que raciocínio, esse é execução. um aspecto importante que muita gente pergunta o seguinte, assim, eu preciso fazer rápido as questões. Não é que você vai fazer rápido, mas você tem que ser ágil. Eu tenho essa história eu não conto muito, porque envolve família, assim, e aí eu não... Mas eu vou contar aqui. Teve uma tia minha que estudou comigo há muito tempo atrás, e ela não era da área jurídica. Mas ele ia fazer um concurso que envolvia assuntos jurídicos. E eu disse, olha, é lei seca. Você vai ler a lei, estudar, pode até pegar a aula, mas sua vida vai ser ler a lei e resolver questão. Ler a lei e resolver questão. Eu já tinha essa noção, né? E aí ela fazia as questões, mas não fazia no volume que eu queria, nem na velocidade que eu queria. Ela sempre ficava analisando. E eu dizia, olha, você sabe, você aprendeu, você tem condições, mas você está lenta. Você precisa fazer, tipo, o dobro, o triplo no mesmo tempo, porque lá vai ficar fácil. E quando você tem um sistema, e no final, só para o pessoal não ficar sem saber a história, ela realmente foi lenta, perdeu muitas questões por causa da lentidão, mas mesmo assim, por causa da lei seca, ela conseguiu passar nesse concurso para técnico do Tribunal de Justiça, está lá até hoje. Então, assim, é importante você resolver muitas questões. E esse hábito, tipo, é a todo momento, né? E o fato de ser certo e errado, né, faz com que você resolva mais e mais e Mais mais e mais. rápido. Só mais uma não é mais uma que você vai ler 5 Pois itens, que é. vai demorar, que você tem que ver item. Exatamente. Faz que você vai indo mais e mais e mais. Quando você vê, já resolveu uma quantidade muito grande de questões. E já respondo aqui, por exemplo, Marcos André Santos, que disse, depende da banca, lei seca, jurisprudência, independentemente da banca e do concurso, isso vai variar entre 50% e 80%, 90% da prova vai ser, tipo, o concurso que menos cai lei, pelo menos vai cair 50%. E o concurso que mais cai lei vai cair 90%, 95% da prova, tá? Vai cair lei seca. Então, assim, mesmo para o concurso que menos cobra, você precisa de mais de 50% das questões vão ser lei seca, tá? Gerson, serve para enfermagem? Se cobra algum conteúdo jurídico, sim. Né? Você vai fazer o concurso da enfermagem, mas cobra direito constitucional, cobra a legislação local, você vai precisar disso, tá? E
só para fechar essa segunda lição, que é questões exclusivas da lei seca, não é algo impossível você atingir esse nível, mas exige de você que você resolva muitas questões direcionadas para a lei seca e não questões ao léu assim, tá? Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Éden, que ele falou lá no começo. Eu resolvia muita questão, mas na prova ficava, por quê? Porque não tinha o traquejo da lei seca. E eu acho que a última lição que a gente pode tirar, Éden, é a seguinte. Eu não sei como foi que você fez, vou perguntar aqui agora, vou dizer como foi que eu fiz, mas a terceira é o seguinte, é que o material da lei seca, o material que você vai usar para a lei seca. Como eu não tinha material e não sabia exatamente o que fazer, o que é que eu fazia? À medida que eu ia respondendo questões, eu ia marcando no meu código. Eu ia respondendo questões, ia marcando no meu código. Com o tempo, eu fiquei com um código muito bom, porque eu já sabia, estava marcado o que era importante. Mas isso levou muito tempo para mim. Como foi para você, Éden? O que eu pude perceber é que, como você bem disse, diferentemente da outra plataforma, que é uma plataforma muito conhecida, mas que as questões são apenas distribuídas de maneira aleatória, sem um critério específico, essas questões que o idealizador da plataforma da Decorando Seca, que veio de Harvard, que é um cara que tem os melhores resultados nos concursos mais difíceis, que são aqueles únicos concursos que o sujeito pode ganhar algumas centenas de milhares de reais, que são os concursos de cartório, e ele nunca perdeu numa prova objetiva de um concurso de cartório, está em algumas provas orais. Ele não colocava qualquer questão no material. Ele coloca aquelas questões que efetivamente são as questões que têm uma maior incidência, uma maior repetição, são questões campeãs. Vou lhe dar um exemplo. Lá na plataforma, já agora, nova lei de improbidade, a lei com o número é o mesmo, 8429 de 92, mas ela foi atualizada. E muitos artigos repaginados, sofreram uma releitura normativa. E ele antecipou, ele falou, ó, esse artigo aqui, ele vai cair. E aí as pessoas ficam, mas será que vai? Ele falou isso. Em menos de uma semana, teve o concurso para cartório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O artigo 16, parágrafo 2º da Lei de Improbidade estava lá. Ele disse, vai cair de novo. Povo, mas será que vai? Já caiu agora. Acabou de cair. Menos de um mês. Menos de um mês, promotor de justiça do Estado de Pernambuco, MPPE. Questão, lei de improbidade, artigo 16. Adivinha um parágrafo? O mesmo parágrafo 2º que caiu. Cartório de São Paulo, e que ainda não tinha caído, mas ele antecipou. Porque ele falou, no rearranjo que eu faço aqui nos meus estudos, esse é um artigo campeão de incidência. Então, quando a pessoa vai resolver questão nessa plataforma, ela, como você falou, ela não vai resolver milhares de questões aleatórias que não vão melhorar o desempenho. Ela vai resolver as questões certeiras. E se você faz esse trabalho ao lado daqueles artigos que você sabe que efetivamente que são os que mais caem, e a plataforma também disponibiliza isso, é como se fosse um VAD certo, porque um VAD tiro certo. Como eu mencionei, você vai ter o Código Civil, que tem 2.035 artigos. Dá para saber todos? Não. Mas você tem ali 10%, 200 de 2035 que caem mais. Então você tem 811 no Código de Processo Penal, você tem 1072 no Código de Processo Civil, você tem até o 359H no Código Penal. A Constituição Federal tem 250 artigos. Só que 100, se você pegar aí, que corresponde a 40%, 100 a 40% dos 250, corresponde a 80, 90% da cobrança. E ele percebeu isso. E ele rearranjou essas informações junto com a plataforma. Aí fica diferenciado. É muito difícil concorrer com um candidato que tem essa informação específica, eu não diria informação privilegiada no sentido que pudesse dar uma conotação de uma coisa que não pudesse. Pelo contrário, é uma informação inteligente. Por quê? Porque dá trabalho. Fazer esse trabalho criterioso exige um esforço, e esse esforço inteligente ele pode fazer. Perfeito. Veja, pessoal, então assim, levando em consideração a história de Éden, de Éden, a experiência que eu já tenho em concurso público, inclusive Éden foi meu aluno no método de aprovação, né? E levando em consideração esse sistema aqui que Éden utilizou, nós nos unimos, eu, Éden e o site Decorando a Lei Seca, para criar uma oferta especial para vocês, tá? Uma oferta especial. Então, veja,
que a gente acha que é importante? O que a gente acha que é importante para você ir bem em um concurso público? Resolver muitas questões voltadas e direcionadas para a lei seca. Não 1 milhão de questões, questões selecionadas da lei seca, com comentário, com gabarito, do mesmo jeito que Eden fez. Tá? Então, item número 1, um sistema com 23 mil itens para você responder certo e errado e aprender a lei seca com base em provas reais. Esse é o primeiro ponto desse tripé que a gente está montando aqui. Ou seja, você vai ter em um sistema para responder 23 mil itens de questões. O mesmo sistema que Eden utilizou. O mesmo sistema que aquelas pessoas que a gente falou no começo que utilizaram e também foram aprovadas. Então, se você quer usar o mesmo sistema que Eden usou, vai estar nessa oferta, nesse pacote. Tá? Ponto número 1. Ponto número 2. Você vai ter também acesso nesse pacote um produto meu que é a legislação grifada. A gente pegou as 75 principais leis de concurso, colocou elas na íntegra, grifamos os artigos mais relevantes, negritamos os artigos mais relevantes e grifamos as palavras que podem te confundir na hora da prova. Tudo grifadinho, tudo organizado. E, além disso, Eden preparou um material, isso é legislação, leis e códigos grifados, né? Esse meu material. E Eden ainda adicionou a isso umas tabelas, né? Que ele chama de VAD certo, ou seja, é o VAD certo já com os artigos que importa, né? Com os artigos que têm maior incidência, o artigo que é mais relevante, né? Ele fez essa análise e você também vai ter acesso a esse material, né? O VAD certo. Um exemplo, Gerson, por exemplo, são listas, né, dos artigos mais cobrados e que, por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova que é de direito penal, aí vai pegar a parte especial do código. A parte especial vai do 121 ao 359H. 121 a 359H. A pessoa vai estudar tudo na mesma proporção? Não tem sentido, vai ter dificuldade, vai ter problema, provavelmente vai perder. Por quê? Porque crimes que nunca caíram, ou quase nunca tem potencialidade de incidência, perturbação de enterro, vilipêndio a cadáver. A pessoa que perder tempo estudando negócio que isso, você jogar bomba em ferrovia, né? pois é, a pessoa não vai cair, o examinador não vai cobrar isso. Só que lá tem o 121, homicídio, matar alguém. Vai ter o 155, furto. Vai ter o 157, roubo. Vai ter ali 217 em diante, crimes contra a dignidade sexual. 312 em diante, administração pública. Então, se você pegar aí pessoa, patrimônio, dignidade sexual, administração pública, você já dá um recorte enorme, que são 4 capítulos lá da parte especial, que corresponde a quase 90% da cobrança. Só que a gente faz isso para todas as matérias. Não tem como o estudo não ficar diferenciado. Dá trabalho para o seu concorrente. Para ele chegar perto de você, ele vai ter que ralar. Você pode até ler tudo, quando tiver tempo. Mas na hora de focar, o que é que você vai fazer? Você vai focar nos artigos negritados e grifados que eu já coloquei. E se você quiser focar mais ainda, estou com menos tempo, pega os artigos que Eden botou no Vale Certo, que é a nata da nata dos artigos que vão definir o que você precisa fazer. Até para aquela revisão da semana da prova, pega só esses artigos. E na semana da prova, Gerson, eu pegava esses artigos, ia lá na plataforma Vadmeco de Questões e eu fazia. O momento que eu mais fiz questões foi perto da prova. Porque eu sabia que quanto mais eu fizesse... Você pode selecionar, né? Olha, eu quero resolver esse grupo de artigo. Esse grupo de artigo eu quero resolver. E aí você vai lá, você pode estudar o material e só resolver aquelas questões. E resolve de novo, de novo, de novo. E, por fim, o pessoal do site Decorando a Lei Seca, eles pegaram o conhecimento que eles têm nas questões e elaboraram 1000 mapas mentais, para facilitar, para você ver a legislação de outra forma. Porque uma das formas para a gente aprender mais é ver as coisas de forma diferente. Às vezes você assiste uma aula, às vezes você lê. E essas informações elas vão se encaixando e vão facilitando. Então, assim, uma forma de você ver esse material de forma diferente, de forma mais lúdica, inclusive, é por esses mapas e resumos que eles vão colocar à disposição. 1000 mapas e resumos, tá? Então, veja,
Se eu fosse dizer, se você fosse pegar qualquer sistema aí, grande, com 1 milhão de questões que não vai resolver o seu problema, você ia pagar, em média, R$ 300 por um ano. Se você for no meu site e quiser comprar a minha legislação grifada, leis e códigos grifados, é R$ 200 por ano. Se você pegar o material de Éden, é nessa faixa também, R$ 200 por ano. E se você for pegar esses mapas, no caso aí, 200 com 200, 400, né? 300, 200, 200, né? Já estamos em 700 total, né? E se você for pegar esses mapas, vai em qualquer site de mapas, de resumo, de todas as matérias, vai dar muito mais que R$ 300. Então, se eu somar o sistema de questões por 300, as leis grifadas e o material de Éden, meu e dele, 400, mais 300 dos mapas, a soma dá R$ 1.000. Só que a gente está aqui para fazer algo especial para vocês. Juntar todo esse pacote, que serve para qualquer concurso, para qualquer banca, o que você quiser, tá? E fazer algo muito especial. Então, ao invés de cobrar R$ 1.000 por tudo isso, cobrar 497, menos de R$ 500. Menos da metade do que se você fosse comprar isso tudo separado. Né? Se você for no site da Corando a Lei Seca, vai comprar o sistema deles por quase R$ 300. Se você quiser o VAD certo de Éden, vai comprar por 200. Se você quiser o meu material, vai comprar por 200. Se você quiser os mapas mentais, vai comprar por mais 300. E aí você vai ter acesso a tudo isso por 497, tá? Um valor que depois é um valor até maior, né, Gerson? Um valor que depois é até maior. Essa parceria pretende aumentar esse valor, mas por enquanto vai ser isso, né? Por enquanto vai ser isso. E, assim, a gente também queria dar um bônus especial para quem comprasse nos primeiros dias. A partir de hoje, nos primeiros dias, vai ter um bônus especial. O que é? O site Decorando a Lei Seca, eles têm retas finais para várias carreiras. E se você comprar agora nos primeiros dias, o que é que você vai ter acesso? Você vai escolher uma reta final, a sua escolha. Ah, Gerson, eu vou fazer o concurso da magistratura do Maranhão. Pega a reta final da magistratura do Maranhão, disponível. Delegado da Bahia. Delegado da Bahia, reta final, né? INSS, reta final do INSS. O que você quiser, reta final que estiver lá disponível, obviamente, né? Tem alguns concursos que não estão disponíveis, mas a maioria tem. Então, uma reta final que você pagaria mais 200, 300, R$ 400, você pode escolher uma reta final, a sua escolha. Assim que entrar, você pode entrar com o suporte deles e escolher a sua reta final, né? E aí a gente se coloca à disposição de vocês. Vocês têm alguma dúvida para a gente tirar para você? A gente vai colocar o link aqui agora, tá? O pessoal Decorando a Lei Seca vai colocar o link aqui agora no chat para você poder se inscrever. Fabrício pergunta aí, serve para o INSS? Com certeza, Fabrício, com certeza. Serve muito para o INSS. Óbvio, nas questões de assuntos jurídicos, tá? As questões Isso, da parte dos assuntos que exige aí essa legislação que tem naturalmente lá na plataforma. Queria mandar um abraço aí para Renali, que disse que comprou o meu livro de constitucional. Gerson sempre fala aí desse livro, né? Foi uma grata surpresa quando o Gerson mencionou. E obrigado aí pela sua mensagem, Renali. Seu livro fica aqui. Do outro lado ali, do outro lado, já estou vendo ele daqui. Do outro lado, em cima. Ali exatamente. Sempre tá Quem mandou a mensagem hoje foi Paulo. Gerson, sempre vejo você, tá meu livro ali atrás, mas tá muito desatualizado meu livro, vou te mandar um novo. Eu disse, pois é, tá parecendo desatualizado. Quem for professor de área jurídica que achar que o livro tá desatualizado, me manda um novo que eu substituo, né? As perguntas, Éden. Vou fazer as perguntas aqui e a gente coisa. Uma que eu vou responder. Quem já tem os leis e códigos e quer só a diferença, manda uma mensagem para mim no meu suporte que a gente vê o que é que pode fazer, tá? Tem cronograma, Éden? Tem cronograma de estudo? Tem. Os retas finais, eles trazem ali um cronograma em que logo no primeiro momento você já tem os primeiros dias, o que deve fazer. Os retas finais trazem ali os artigos de leis e códigos destacados, mais de 1.000 mapas mentais e a plataforma Varimeco de Questões, que é essa incrível plataforma, que ela consegue, né, fazer esse casamento perfeito da questão com lei seca.
Porque às vezes você fica, vou ler a lei seca, é chato. Vou fazer questão, mas aí você não tem uma base da lei seca. E a plataforma é justamente o casamento da questão com a lei seca. O pessoal pergunta aí, tem reta final TJDFT? Tem. Tem cronograma de estudo? Tem. Link disponível no site? Com certeza. Eu vou colocar aqui agora o link para vocês poderem se inscrever, tá? Eu vou colocar aqui o Serve link. para a Polícia Civil? Adriana Dri pergunta, com certeza, Dri. Serve para a Polícia Civil. Tem reta Gerson final colocou. TJDFT? Deve ter. Tem. Deve ter PE de São Paulo. Tá? Quem já for assinante do Decorando a Lei Seca, ou já for um assinante meu, entre em contato para ver o que a gente pode fazer só pela diferença, né, dos materiais que Isso. faltam, tá bom? Tem algum curso específico ou reta final? São retas finais para o concurso que você quiser. É o bônus, tá? Pode até ter outras coisas lá, mas o que a gente está oferecendo de bônus nesse período inicial, nesses dias iniciais, Isso. É o reta é, final. é a reta final, tá? É a reta final. É isso, E né? uma pergunta comum, Gerson, que as pessoas fazem é: Éden, eu vi que a plataforma Vadmecum de questões trabalha com questões certo e errado, são itens, verdadeiro ou falso. Você teve um aproveitamento que foi o mesmo da sua prova lá na plataforma, 92%, é verdade. Aí as pessoas vão e me perguntam, mas e se eu fizer uma prova, Éden, que é, por exemplo, ABCDE, eu consigo obter um bom resultado? Consegue. Gerson vai explicar por que você consegue, eu vou lhe dizer só os dados aqui. Eu fiz prova CESP para conciliador Tribunal de Justiça da Bahia, múltipla escolha, ABCDE. Fiz prova CESP também para juiz leigo, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CESP e ABCDE. Eu passei em primeiro lugar nas duas provas. Passei em primeiro lugar para juiz leigo, passei em primeiro lugar para conciliador, 88% de aproveitamento na prova. Era ABCDE, CESP e civil. Por que serve, Gerson? Porque cada alternativa é como se fosse o quê? Diga lá. Cada alternativa é uma É um questão. item, é uma questão. Perfeito, perfeito, tá? Então é isso, pessoal. TJMG vai ter reta final? TJMG, Rafa pode confirmar aí. É. Rafa pode Não se confirmar. preocupem, entrem e confirmem. Tem reta final para quase tudo, tá? Isso. Isabete aqui. Beth, você não assistiu essa live. Se serve para PF, a gente está conversando com o cara da PF. Se não serve, se não servir para PF, não serve para nada. Serviu demais, viu, Beth? Eu posso te dizer que, graças a Deus, a gente sempre se agradece, mas o caminho ali da plataforma valeu muito, 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 muito a pena, porque se não fosse aquele sprint final que eu dei, com certeza o resultado não teria sido esse. Então, graças a Deus, deu certo, serviu muito. Perfeito, pessoal. É isso. Para resolver tantas questões, precisa comprar só em site de questões? Você pode resolver Isso, questões de várias formas, mas essa é a mais eficiente para a lei é seca. mais eficiente. Você vai encontrar diversas plataformas aí, só que não vai ter uma seleção criteriosa dos dispositivos reais de concurso, com base naquilo que é o que mais cai, com os destaques necessários. Isso aí você não vai ter. Por isso que dá trabalho. É um trabalho de ourives, porque você vai ali selecionando como se fosse um artesão. O pessoal da plataforma tem uma equipe que faz de maneira muito dedicada, com muito esmero mesmo, esse trabalho. Eu, como aluno, eu digo, eu não conhecia a plataforma Decora do Lei Seca. Eu mandei um direct para eles, dizendo que eu estava impressionado com a qualidade do material. E elogiando, porque a gente tem que elogiar o que é bom. A gente critica quando precisa criticar, mas a gente também precisa saber elogiar quando merece ser elogiado. E eu mandei uma mensagem naquela época, eu falei, olha, eu queria parabenizar a plataforma de vocês, porque é a primeira e ainda hoje é a única plataforma que consegue aliar tantos benefícios em um lugar só. Decorando a Lei Seca, que você pode acessar aí, como o Gerson falou, com esse valor especial aí, que é um valor que custaria muito mais, que tende a aumentar nos próximos dias e que não terá o bônus no futuro. E que agora você, além de adquirir com valor especial, você ainda tem o bônus, que é poder escolher o seu reta final. Então, é uma oportunidade muito E o grande. acesso. Duas coisas importantes aqui para a gente fechar. Primeira, você tem uma garantia de 7 dias, né? Previsto em lei, inclusive, você pode acessar,
vê o material e tem 7 dias para pedir reembolso, tá? Vê as questões, vê o meu material, vê o material do EAD, vê tudo. E o segundo fator é que você tem acesso por 12 meses. Depois de 12 meses, renova por mais 12 meses, se você precisar. Tá bom? Exatamente. Vamos para o TRT em breve, tá tudo aqui, tá? O que vocês precisarem, eu vou ter lá. Beleza, meus amigos? Éden, foi um prazer incrível aqui fazer essa live com você, tá? Com o pessoal decorando a lei seca. Eu acho que essa união, né, desses fatores vai facilitar muito quem estuda para concurso. E desejo a vocês aqui que estão aqui que entrem, né? Mas eu acho que mesmo que vocês não entrem nesse sistema, né? Eu acredito que a gente trouxe informações valiosas para que vocês melhorem os seus estudos, tanto com a experiência de Éden, quanto com a minha experiência, quanto com as lições que a gente tirou nesse processo todo. Pessoal, um grande abraço e boa noite a todos. Obrigado, Gerson, aí também pelo convite de poder contar um pouco aqui da minha história. Se eu pudesse sintetizar boa parte do que eu falei, seria esforço com estratégia. Se você tiver as melhores estratégias, mas você efetivamente não pagar o preço, não colocar a bunda na cadeira e a cara no livro, não vai cair do céu. Mas também não adianta, nosso amigo William Douglas já dizia, você ser muito motivado sem estratégia. Se você colocar um burro numa loja de cristais, ele vai estar muito motivado, vai fazer muito barulho, muito esforço, só que o resultado vai ser catastrófico. Porque não adianta o esforço sem estratégia. Então, um jumento, um burro numa loja de cristais é muito esforço com pouco resultado. É um Então, perigo muito grande, né? É um é perigo. perigoso. É perigoso. Então, você tem que unir o esforço com a estratégia. Esse casamento vai lhe realizar grandes resultados. Beleza, meu amigo. Então, um grande abraço. Essa live vai ficar gravada e sugiro que vocês entrem aqui. Vou colocar mais uma vez o link de acesso aqui no chat, mas vai ficar disponível para vocês, tá bom? Você vai ser avisado pelo WhatsApp, pelo e-mail. Grande abraço a todos. Até a próxima live. Um abração. Muito obrigado. Uma honra. Tchau, tchau.